A primeira lenda que eu trago pra vocês nesse vídeo é do Japão e se chama Kushisaki Onna, ou a Mulher da Boca Cortada. Inclusive, esse nome já dá um spoiler de como essa história vai seguir, né? Segundo essa lenda, uma mulher muito bonita, entendeu? Bem vestida, com cabelos longos, bem arrumadinha e usando uma máscara cirúrgica, se aproxima de quem tá andando sozinho marcando bobeira por aí. Daí ela pergunta pra essa pessoa: "Você me acha bonita?" Se a pessoa responder que não, ela já mata a pessoa e segue a vida, segue o baile tranquilamente. Agora, se a pessoa responde sim, "Você é bonita, sim senhora, uma bela de uma dama", aí ela vai lentamente tirar a máscara e mostrar uma boca cortada praticamente de orelha a orelha. Daí ela vai te perguntar novamente: "Sou bonita mesmo assim?" Se a pessoa responder que não, morre. E se a pessoa responder que sim, ela vai ter a boca cortada igual a da assombração. Você responderia o quê? O que eu responderia? Eu vou te falar o que eu responderia. Quando você pesquisa sobre essa lenda, tem algumas derivações, né? Do que vai acontecer com a pessoa que encontra ela, o que acontece de acordo com a resposta. Mas a consequência nunca é boa. Agora, o Vitor me perguntou, enrolei pra responder, ele me perguntou o que eu falaria pra ela. Diz que tem uma tática pra escapar dela, que é o seguinte: na hora que ela te perguntar assim, "Você me acha bonita?" Você fala assim, mais ou menos. Aí ela vai ficar confusa, entendeu? Nesse meio tempo que ela vai ficar confusa, você mete o pé, entendeu? Você sai correndo que ela não vai saber o que fazer. Só que eu acredito que o fantasma não é burro. A partir do momento que as pessoas começarem a fazer isso com frequência, vai ter uma consequência pra isso. Ela vai correr atrás de pegar. Exatamente! A segunda lenda que trago para vocês nesse vídeo é a Akamanto, que também é do Japão. Akamanto significa capa vermelha. Akamanto é um espírito que, ora, usa uma capa vermelha e assombra banheiros públicos ou banheiros de escola. Mas também não é qualquer banheiro público e de escola não, ok? São banheiros que não têm papel higiênico. Como que é o ataque do Akamanto? Quando você está ali naquele seu momento íntimo, introspectivo, sentado numa privada, ele aparece te oferecendo 2 rolos de papel higiênico. Um azul e um vermelho. Só que não são simples papéis higiênicos. Eu nem sei como é que é o plural de papel higiênico, eu tô aqui falando com toda certeza. Papéis higiênicos. Na verdade, o que ele tá te mandando escolher é o tipo da sua morte. O que cada papel higiênico significa vai mudando de acordo com boca a boca. Afinal, lenda urbana é sobre isso. Mas na maioria das vezes funciona da seguinte maneira. O papel higiênico vermelho significa que a pessoa vai ter a sua pele toda arrancada ou cortada em pedacinhos. E o papel higiênico azul significa que a pessoa vai morrer estrangulada ou então vai ter todo o seu sangue drenado. Aí a gente até começa a entender as pessoas que têm o fiofó caseiro, né? Que só faz cocô em casa, porque aí você sabe que tem o famoso papel higiênico, não vai aparecer Akamanto te oferecendo nada. Vamos continuar no Japão para falar sobre uma boneca assombrada chamada Okiku. É aí que a gente gosta, é boneca assombrada que a gente gosta. Essa história começa em 1918, quando um menino de 17 anos, chamado Eikishi Suzuki, fez a coisa mais normal do mundo, que no caso é dar brinquedo para uma criança. Ele decidiu comprar uma boneca de presente para sua irmã de 3 anos de idade, a Kikuko. E, gente, ela amou o presente. Ela ficou completamente fissurada pela boneca. Dormia com a boneca, andava para lá e para cá, penteava, fazia tudo com a boneca. E essa boneca tinha um corte de cabelo bem tradicional entre as bonecas japonesas, que no caso é um corte na altura do queixo, assim, com uma franjinha. Importante citar isso, ok? Guardem essa informação no coração de vocês. Tava tudo indo muito feliz da vida de vento e popa quando a menina pega uma gripe e acaba falecendo. A família ficou abaladíssima. Depois da morte da menina, a família meio que fez um santuário pra boneca e começou a chamar ela de Okiku. Eles guardaram a boneca como uma recordação mesmo. Só que eles começaram até a rezar para a boneca. Aí lembra que eu falei com vocês, eu tava comentando do corte do cabelo que era no queixo? A família reparou que o cabelo da boneca não estava mais batendo no queixo. Ou seja, o cabelo da boneca estava crescendo. Ixi, Maria, hein? Em 1998, o pai da menininha levou a Okiku pro templo Manendi, que eu espero que seja assim que fale. Isso porque a família ia se mudar e decidiu, né, desapegar um pouquinho da boneca que estava crescendo o cabelo. Eu achei saudável. Essa boneca está até hoje nesse templo e você pode ir lá fazer uma visitinha pra ela caso você queira. Hoje em dia não, por motivos de pandemia, mas um dia você pode ir lá. Vamos marcar.
tá? Esse rolê. Diz que as bem fofoqueiras, diz as mais línguas, que o cabelo da boneca continua crescendo lindo e forte, provavelmente mais hidratado que o meu. Inclusive, os monges já tiveram que cortar o cabelo para ele ficar na altura ali do tornozelo da boneca. O quarto item dessa lista é um poema japonês amaldiçoado. O poema é de 1919 e foi escrito pelo autor Yasuo Saijo. E ele se chama Tomino's Hell. A história do poema fala sobre um cara chamado Tomino, que no caso ele morre e vai pro inferno. História saudável, história do dia a dia. Toda segunda-feira. Mentira, gente. Bate na famosa madeira. Segundo a lenda, das duas uma. Ou essa pessoa vai ficar amaldiçoada pelo resto da vida, ou ela vai morrer. Inclusive tem um boato de um locutor de rádio que foi dar uma de bonzão e resolveu ler ao vivo esse poema. Só que aí no meio dessa empreitada, ele começou a passar um malzinho de leve, ficou tonto, caiu e se cortou. Ele foi pro hospital, não morreu nem nada, só teve que tomar uns pontos, mas ainda assim ele achou que foi coincidência, ele não acredita nessa lenda. Tá, mas de onde tiraram isso de que o poema é assombrado? O pessoal tirou do Frebs? Sim, né? Lenda urbana. Né? Por que não seria? Mas nesse caso, calma, que tem uma história, tem uma explicação. O poema, como eu falei, é de 1919, só que ele tomou a fama de amaldiçoado em 2004, com o lançamento de um livro chamado Meu Coração como uma Pedra Rolante, ou alguma coisa parecida com isso. Tradução, né, gente? Nesse livro tem o poema e diz que se esse poema for lido em voz alta, aí tem as palavras exatas, haverá coisas horríveis e irreparáveis em um momento posterior. Não fala de morte, só fala isso, mas as pessoas aumentam, que nem a gente falou, lenda urbana é sobre isso, não é mesmo? Agora é o momento de honrar as K-popeiras que me seguem, os K-popeiros, os K-popeires que me seguem, porque falarei de uma lenda sul-coreana. Beijo, Mari. É a lenda da Gishin Shonyeyo. E esse momento eu tô muito triste porque eu já fiz coreano, porém eu não faço ideia de como fala esse nome. Mas fé no pai. Vamos lá que tá perto. Os Gishin são fantasmas de pessoas que morreram, porém não aceitaram muito esse rolê não. Ficaram assim, pera, como assim eu morri? O que aconteceu aqui nesse momento que não entendi? São pessoas que não aceitaram a morte, que tiveram mágoas, que tiveram ressentimentos ou que tiveram algum problema mal resolvido em vida. Segundo a lenda, essas pessoas ficam aqui no campo terrestre, né, vivendo a vida delas, vivendo a morte delas, e no caso, elas só conseguem sair da Terra quando elas resolvem essas questões que não foram resolvidas em vida. Às vezes tá precisando de uma vingança, vai lá e se vinga. Às vezes tá precisando consertar uma mágoa, vai lá e conserta essa mágoa. Ou quando esse espírito consegue tirar toda a mágoa, todo o ressentimento que ele tinha. Porém, fantasma gosta de assombrar, né, gente? Então, é isso. A forma desses fantasmas se livrarem dessa mágoa, desse ressentimento e se vingarem é atormentando pessoas vivas. Isso que eu falei pra vocês é o geralzão. Mas o que bomba mesmo na Coreia do Sul é a versão feminina desses fantasmas, que é o Gishin Shonyeyo, que no caso são moças que morreram virgens e solteiras. Solteiras, falei carioca. Esses fantasmas geralmente usam roupas tradicionais de luto, usam o cabelo liso, para frente jogado, tampando o rosto, assim, bem jogadinho para frente, descabeladinha. Qualquer semelhança com a Samara de O Chamado não é mera coincidência, porque ela foi baseada em um desses fantasmas. Tem a versão masculina desse fantasma também, porém, é flopado. O que as pessoas gostam mesmo é a versão feminina. Vai ficar sua linguinha no fundo! E esses fantasmas são tão famosos lá, são tão populares, que qualquer coisinha paranormal que acontece, a culpa é deles. Basicamente isso. Você tá me lembrando por quê? Fala oi, pessoal. Agora vamos comigo para a Tailândia, para falar um pouco sobre mais fantasmas. Falei bem como propaganda mesmo, como se a gente fosse viajar para a Tailândia. Nós vamos falar sobre os fantasmas conhecidos como Pitai Hong. Os Pitai Hong são espíritos que tiveram uma morte muito violenta ou então que não receberam o ritual de sepultamento necessário. E assim como os fantasmas da Coreia do Sul, os da Tailândia também ficam aqui na Terra para dar aquela assombrada nos humanos que ainda estão vivos. Mas a diferença que eu percebi, assim, que é mais alarmante
entre o da Coreia do Sul e o da Tailândia é que os Pitaihong, eles têm uma ligação muito forte com a coisa da morte brutal. Tanto que eles costumam aparecer mais quando tem alguma tragédia, algum cenário de conflito, alguma catástrofe muito grande. É nesse cenário que eles gostam de aparecer e marcar presença. Quem é assombrado por esses espíritos acaba amaldiçoado pelo resto da vida ou fica doente e morre. Agora eu quero saber, qual dessas lendas vai te deixar dormindo mal? Vai te deixar com uma noite de sono complicada? Qual dessas assombrações, qual desses eventos você teria mais medo de encontrar? Josefina Conte fazia parte de uma família bastante influente e abastada da cidade de Belém. Ela nasceu no dia 19 de abril de 1915. Em todo aniversário, o pai dela, o Nicolau, dava de presente um passeio turístico de táxi pelos principais pontos da cidade. O decorrer dessa história se tornou uma lenda bastante famosa, não só em Belém, quanto também no Brasil inteiro. Mas antes da gente começar a conversar sobre esse caso, sobre essa lenda, confere aqui embaixo se você está inscrito nesse canal e já deixa aquele like marotinho para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Você já deve ter ouvido falar na lenda da moça do táxi. E se você for um pouquinho só mais velho, pode ser que você se lembre da época do Gugu e talvez essa história já tenha ali te tirado o sono em alguma tarde, algum final de tarde de domingo. Porque essa história já foi retratada no nosso querido Lendas Urbanas do Gugu. Geralmente quando a gente ouve lendas urbanas, a gente leva como lenda mesmo. A gente não sabe se o que aconteceu foi isso mesmo, a gente não sabe se as pessoas envolvidas realmente existiram, mas não é o caso da moça do táxi, porque ela realmente existiu e a gente sabe que ela se chamava Josefina Conte. Como eu já comentei aqui nesse vídeo, ela era de uma família bastante influente lá de Belém. O pai dela, que era o Nicolau Conte, ele era bastante famoso assim, ele era o empresário da cidade, ele tinha criado a sapataria, era uma fábrica de sapatos chamada Boa Fama. Apesar da família ter uma boa condição, ter a condição de pagar um tratamento de saúde mais adequado, mais reforçado, a Josefina acabou falecendo no dia 31 de agosto de 1931 por conta de uma tuberculose. Mas aí você pode estar se perguntando, o que tem de assustador nessa história, gente? Lila. Eu tô perguntando. Lila quer participar do vídeo, gente. A Lila quer, né, meu amor? Paixão. Eu te conto, Lila, porque agora é que a gente vai entrar na parte assustadora dessa história. Essa lenda, gente, tem várias versões e a gente vai começar pelo original. Dizem as más línguas que ali na década de 40, um taxista tava fazendo o trabalho dele de madrugada, procurando corrida, até que uma moça muito bem vestida, muito bonita, acabou fazendo sinal pra ele parar. Falou assim, oi, tudo bom? Para aí pra me dar uma carona. E essa mulher, gente, onde que ela tava? Eu te pergunto. Você me responde? Na frente do cemitério. Pararias, Vitor, se fosse um taxista? Na frente do cemitério para uma bela dama? Não. Sobe os créditos. Essa moça que parou o taxista ali, nos anos 40, que estava trabalhando de madrugada, pediu para ele levar ela na Basílica de Nazaré. E quando eles chegaram lá, ela pediu para ele esperar, porque ela não ia demorar, ela só ia fazer uma oração ali, ela já ia pegar a mesma corrida ali com ele. E foi isso que ele fez, ele esperou, e na hora que ela entrou no táxi de novo, ela pediu para ser deixada no mesmo lugar que ela foi pega, no cemitério. Na hora de pagar a corrida, que o problema começou. Por quê? A moça falou com ele, olha, não carrego comigo nenhum dinheiro, infelizmente. Mas, moço, você pode ficar tranquilo que você passa de manhã na casa da família Conte, que meu pai vai te pagar com toda certeza, tá? Eu não tô te passando a perna, faz isso pra mim. O motorista ficou meio assim, meio cabreiro, pensando assim, será que levarei uma passada de perna? Mas como eu já falei com vocês, a família Conte era bastante famosa. Todo mundo conhecia, né? Era influente. Fora que a moça tava bem vestida, parecia ser realmente uma pessoa que poderia ser da família Conte. Então, na manhã seguinte, né, ali mais ou menos na hora do almoço, o motorista passou na casa da família Conte, deu 2 batidinhas na porta. Quem atendeu a porta
porta foi o Nicolau, o pai da Josefina. Aí o taxista explicou o que tinha acontecido e tal, que uma das filhas dele pegou carona com ele, né? Pegou uma corrida com ele, foi na Basílica de Nazaré e pediu pra que ele passasse lá pra pegar o dinheiro. O Nicolau, gente, falou assim: não, deve ser algum engano, não entendi, porque minhas filhas não saíram ontem, não saíram de madrugada. Não, realmente deve ter sido algum engano. A essa altura do campeonato, o motorista já tava ficando o quê? Puto. Pensando assim, levei uma passada de perna, realmente. Aí ele olhou pra dentro da casa e viu um retrato. O retrato da moça que tinha pegado carona com ele. Ele falou assim, foi ela, foi aquela moça ali. Aí na mesma hora o Nicolau respondeu, impossível, porque essa minha filha acabou falecendo de tuberculose alguns anos atrás. Mas essa história só começou a ganhar mais repercussão ali pela década de 50. E segundo o Valcir Monteiro, que foi um senhor que escreveu um livro chamado Visagens e Assombrações de Belém. Ele escreveu esse livro na década de 70, se eu não me engano. Segundo ele, ela era conhecida como a moça do carro da praça, porque a palavra táxi só ficou mais popularizada ali pela década de 60. Com o tempo, a lenda foi se modificando, principalmente os lugares que a moça passava de táxi. Uma das versões conta que, na verdade, a moça pegou o táxi na frente do cemitério e pediu pra ele levar até a casa dela. Quando eles chegaram lá, ela falou assim, não, calma aí que eu não tô com o dinheiro da corrida, eu vou lá dentro pegar e já volto. Aí o taxista ficou lá esperando, aguardando. E nada da mulher voltar. Então ele levantou, bateu na porta e o final é o mesmo que a gente já contou aqui. O Nicolau atende, fala que é um engano, que não entrou ninguém ali e vê a foto na parede, mesma coisa. Mas a versão que mais se popularizou, pelo menos eu acho que é a versão que eu já ouvi falar, é a versão que inclusive foi pra Lendas Urbanas do Gugu, é a que conta que quando Josefina era viva, o pai dela levava ela para passear pelos pontos turísticos de Belém. E aí ela acabou falecendo, infelizmente. Só que ela quis continuar com esses passeios, mesmo depois de não estar mais entre o mundo dos vivos. Essa versão diz que todo dia, 19 de abril, a moça do táxi pede ali uma caroninha na frente do cemitério. E aí ela pede pra ir nos principais pontos turísticos da cidade, pra ela ver e tal. E depois ela pede pra ser deixada em casa e o final é o mesmo das versões anteriores. Inclusive, uma coisa que muda também, às vezes, é o humor da moça, né? Como ela tá se sentindo. Algumas versões contam que ela tá felizona atrás, vendo cada ponto turístico, feliz da vida, realizando ali o presente de aniversário dela. E em outras versões contam que ela tava mais melancólica, tava choramingando, tava meio triste. Depende do dia, né? Eu acho que é isso, entendeu? Às vezes alguém pegou ela num dia que não tava muito bom. É porque, tipo assim, poxa, você não tá sempre feliz no seu aniversário, entendeu? Às vezes um ano ela tava mais borocochô, no outro ela tava mais feliz. Eu acho que é isso. É, gente, conforme vai passando também, ela sempre visitando os mesmos pontos turísticos, né? Já deve estar, tô cansado de ver isso daí. Pois é, gente. Às vezes ela quer em outros pontos turísticos. Olha o tamanho desse Brasilzão. E o pai dela, a família dela, que sempre tinha que receber um taxista lá e explicar toda a história de novo. Falar, moço... Não, eu colocaria uma plaquinha. Eu colocaria uma plaquinha na porta. Josefina não está mais entre nós. O dinheiro da corrida, deixe seu telefone que depois entra em contato. Preciso dormir se está de madrugada. Coisa assim. Isso, prática. Prática. Tem um integrante da família Conte, que é o empresário Jorge. Ele fala que acredita muito que alguns costumes da época acabaram por reforçar essa lenda. Na verdade, criar, né? Toda essa coisa em volta da morte, do falecimento da Josefina. Na época, era costume, quando as pessoas acabavam falecendo, tinha um cortejo. Geralmente esse cortejo era feito do hospital até o cemitério, né, em que o corpo era carregado, coisa e tal. Mas o Nicolau não quis fazer desse jeito. Ele quis fazer o sentido meio que contrário, assim, ele não queria sair do hospital. Ele queria que o corpo da Josefina saísse da fábrica de sapatos pra fazer o cortejo, coisa e tal. E acabava que a fábrica de sapatos era atrás do cemitério. Aí ele conta que, além de que as ruas
na época eram aquelas ruas de pedrinha, então o carro que levava ficava saculejando assim e o caixão acabou abrindo. Nisso que o caixão acabou abrindo, as pessoas pensavam que alguém tinha ressuscitado, porque como a fábrica ficava atrás do cemitério, então as pessoas acabavam vendo um caixão aberto indo em direção contrária do cemitério. Então isso pode ter criado ali toda essa coisa em volta do falecimento dela. Não, gente, porque a Josefina, ela foi enterrada no cemitério Santa Isabel, lá em Belém, e desde a década de 40, o túmulo dela recebe várias visitas. E várias pessoas que nem são parentes dela. São várias pessoas que vão lá orar para a Josefina, levam velas e tudo mais. Isso porque ela acabou se tornando uma santa popular ali da região, sabe? E até hoje, quando chega o dia dos finados, o túmulo dela é um dos mais procurados do cemitério. Gente, não tem disso, né? Nossa, eu ia falar isso agora. Tem disso, de aí vai lá pra quê? Pra fazer uma prece? Pra fazer uma prece, fazer promessa. Ela virou uma santa mesmo. As pessoas vão lá pra orar. Entendeu? Aí leva uma velinha. Igual a questão das 13 almas, que se tornou ali toda uma coisa em volta das 13 almas. Tem a Taninha, do caso da Fera da Penha, que também se tornou uma santa popular. Então as pessoas têm disso, assim. E realmente, assim, se as pessoas acreditam e querem orar para aquelas pessoas, sabe? Se considera que essas pessoas fizeram milagres. Nem uma das fontes que eu usei foi uma matéria do G1 e começava a matéria com uma moça que ia lá orar pela Josefina, sabe? Que ela tinha esse costume. Então, se a pessoa se sente bem com isso, eu acho que é super pertinente, sabe? Não, mas aí eu já tô entrando numa parte mais leve, né? Que ela se tornou uma santa, coisa e tal. Mas vocês acham que a parte assustadora acabou por aí? Tem mais coisa. A família da Josefina, que não era pobre nem nada, resolveu fazer... Sabe aquelas fotinhas que ficam no túmulo das pessoas? Eles quiseram fazer uma na Itália. Uma coisa mais bonita, mais fancy, que a foto ficava no porcelanato, assim... Mas a foto era impressa, tipo, no mármore. Um negócio muito complexo de gente rica que eu não entendi muito bem, mas era um ornamentozinho pra colocar no túmulo. Daí eles mandaram uma foto da Josefina pra Itália pra fazerem esse ornamentozinho lá. Tudo tranquilo. Porém, quando a foto voltou, a família acabou reparando que no ornamentozinho, na foto, tinha aparecido um broche, tipo um brochezinho, sabe? Na foto dela, na camisa dela, de um carrinho. Simplesmente tem um carrinho na blusa da Josefina na foto. Sendo que a foto original não tinha broche nenhum, era uma camisa lisa. Foi então que todo mundo ali olhou e pensou assim, é realmente a mulher do táxi. Ai, meu Deus. Achei que já tinha acabado. Não acaba nunca. Não acaba nunca. Você pode ainda se deparar com ela por aí. Gente, mas o negócio devia ser muito chique mesmo, né? Pra ter que mandar lá pra Itália. Esse negócio que veio da Itália devia ser uma coisa assim de outro mundo. Tem foto também. A gente vai botar aí. Tem foto, tem vídeo. Um ornamento desse tamanho. Aqui, ó. Agora, uma coisa que eu acho muito bonitinha é que acabou que a lenda da mulher do táxi acabou se tornando um patrimônio material da cidade de Belém, gente. Já faz parte da memória da cidade. E eu acho muito bonitinho porque, tipo assim, aquelas, né, que faz história, acaba tendo um carinho a mais por isso. Porque as pessoas deram tanta importância pra uma coisa que era simples, sabe? Um boato que começou de uma menina, ela faleceu jovem, sabe? Aos 16 anos de idade. E aí começaram com esse boato, coisa e tal. As pessoas foram dando tanta importância pra isso que acabou se tornando patrimônio material da cidade. Eu falei várias vezes, o Vitor tá falando que entendeu falando material. É patrimônio imaterial, gente. Porque porque o Vitor tá aqui. Eu tô entendendo material? Não. Patrimônio imaterial da cidade. É até lógico, né? Você não consegue tocar na lenda. Mas ela tá ali. Entendeu? Pela cidade. Pelos táxis. Pelos táxis, 19 de abril. Ela vai de táxi. Você sabe. Tava morrendo de saudade. Uma das várias fontes que eu usei pra fazer esse vídeo foi uma thread maravilhosa que o Ramon Vieira Gomes fez lá no Twitter. Se você não conhece ele, gente, eu super recomendo. Ele é um contador de histórias maravilhoso. Eu adoro ver as histórias que ele conta. Segue ele lá, eu vou deixar o arroba dele aqui embaixo pra vocês. Vem cá, Vitor, dá oi.
Oi! Hoje a gente tá aqui, gente, no Museu Mariano Procópio de novo, aqui da nossa cidade. E a gente fez questão de gravar esse vídeo aqui por um motivo, que eu vou contar pra vocês agora. Primeiramente, que a gente chegou aqui pra gravar e foi muito engraçado, porque a gente tem que assinar um termozinho pra gravar aqui. E o guardinha que tava na porta, logo de cara, ele falou assim, ele perguntou do que era, a gente falou que era um canal de terror. Ele falou que ele já ouviu vários barulhos aqui. Tudo bom? É porque lá em cima tem uma casa que é o museu, que era a casa da família Procópio e tal. O Vitor falou que eu tenho que explicar barulho de quê. Ele falou que um dia, ele e mais uns outros guardinhas que estavam trabalhando, ouviram barulho de dentro da casa, que fica lá em cima, como se a casa estivesse caindo, como se tudo estivesse quebrando, desmoronando. Eles ficaram desesperados. Quando chegaram lá dentro, gente, nada havia acontecido. Tava tudo intacto. E se vocês quiserem ver a casa, vocês não estão vendo aqui nesse vídeo, mas a gente gravou o vídeo sobre o trio de West Memphis em frente à casa, tá bom? O escritor Laurentino Gomes teve uma época que ele estava escrevendo o livro 1889 e ele veio aqui pra, continuar escrevendo o livro. E ele postou num blog pessoal dele em 2013 o seguinte: fui surpreendido pelas badaladas suaves e cadenciadas de um relógio antigo que parecia marcar as horas de um outro mundo e de outro tempo. Até aí, tudo bem, né, gente? Relógio, batendo, coisa mais normal do mundo. E realmente tem um relógio aqui no Museu Mariano Procópio, só que ele não funcionava, meu filho, há tempos. Então, como é que esse relógio estava batendo pra lá e pra cá? E o Laurentino Gomes ouviu. Além disso, tem vários relatos de funcionários iguais a esse que eu contei pra vocês, que o guardinha contou pra gente quando a gente chegou, né? De ouvir barulhos estranhos, de barulhos virem de cômodos que, na verdade, estão vazios, não tem ninguém lá dentro. Ah, e pra completar, pra botar aquela cerejinha no bolo, tá? Em frente à casa lá em cima tem um mausoléu com a família que morou aqui. Tudo bom? Mausoléu é, no caso, túmulo. Pessoas enterradinhas lá dentro, complicado, em frente à casa. Opa, que coisa boa! E num lugar onde as pessoas sentem ali energias de pessoas passando, ouvem barulhos esquisitos. Mas vamos para as lendas que vocês contaram pra gente. A gente pesquisou um pouquinho pra contar aqui pra todo mundo. A primeira lenda é o Urural da Lapa, que foi uma indicação do nosso querido Davi. Maravilhoso! Reza a lenda que em 1786, a filha de um coronel muito rico tinha se apaixonado por um cortador de cana muito pobre. Aquele coronel, gente, ele era cheio de posses, muito rico, e ele não aceitava que a sua filha tinha se apaixonado por alguém tão pobre quanto aquele cortador de cana. Só de raiva, tá? Pra filha dele não cismar de se casar com esse homem, o coronel acabou empurrando ele no Rio Paraíba do Sul, em frente ao convento da Lapa. Exatamente onde o rio faz a curva, na entrada da cidade Campos dos Goitacazes. Na entrada da cidade Campos dos Goitacazes. Dizem que o deus das águas achou aquilo um absurdo, de uma deselegância tamanha. E por isso o deus das águas resolveu transformar o rapaz apaixonado em um jacaré enorme, um urural, que é um jacaré enorme com um papo amarelo. Para afastar o bicho ali de perto dele e da filha, o coronel encomendou um sino enorme para instalar na igreja da Curva da Lapa. Porém, quando a encomenda estava chegando ali, o jacaré acabou atacando a embarcação que estava carregando e o sino caiu bem em cima do jacaré, o que acabou prendendo o urural embaixo d'água. Reza a lenda que o urural tá até os dias de hoje preso embaixo desse sino, no fundo do Rio Paraíba, e ele ainda espera o dia que ele vai ficar com a sua amada. Além disso, a lenda também diz que, vez ou outra, o urural raptava ali algumas meninas que estavam na Lapa para levar pro fundo do rio com ele. Essa é a primeira lenda, gente, e é a questão do pobre sempre sofre, né? O homem, nossa senhora, complicado, coitado. Já era pobre, se apaixonou pela menina, pensou assim, vou ficar com a minha amada. Não vai, meu amor. O deus das águas, tentando ajudar também, transformou em um jacaré, entendeu? E o jacaré ficou... complicada essa história, mas eu adorei. Vamos pra próxima, que é a lenda da Matinta Pereira. E essa foi uma indicação da BL Lovers.
Matinta Pereira é o nome de uma personagem do folclore brasileiro e existem diversas versões da sua história. Dizem que é uma bruxa idosa que durante as noites se transforma em um pássaro, mas dependendo ali da versão da lenda, as especificações desse pássaro acabam mudando. Existem algumas versões em que, na verdade, ela não se transforma num pássaro, mas na verdade o pássaro acompanha a bruxa, e também tem versões em que ela se transforma em uma coruja. Eu tô ouvindo passos e não tem ninguém aqui, hein? Passarinho. É a Matinta Pereira, transformada em passarinho. A versão que eu vou contar pra vocês hoje dessa lenda é da região norte do Brasil. Lá, a Matinta Pereira é uma senhora, uma mulher velha, completamente assustadora, que se transforma em um pássaro. E a lenda diz que ela assombra ali, ela perturba as casas ali da região em formato desse pássaro. O pássaro costuma pousar ou no teto ou nos muros da casa, e aí ele começa a berrar de forma estridente e todo mundo da casa acorda. Nessa versão, a bruxa incomoda, no caso, acordando as pessoas apenas. E não digo apenas, gente, porque se acordar no meio da noite, no meio de um sono gostoso, não é nada agradável. Porém, tem algumas versões em que ela entra na casa. E aí, quando ela entra na casa, meu filho, é caos, dedo lá e gritaria. Ela bagunça toda a casa. E, meu filho, aí acabou. Não é só acordar que é o seu problema, não. Mas tem uma forma de fazer ela ir embora de forma pacífica. O morador da casa tem que oferecer pra ela tabaco. Se oferecer tabaco pra Matinta Pereira, ela vai embora. Gente, eu só consigo lembrar da Regina Roca falando assim: eu parei de fumar há 19 anos. Que ótimo. Tem outras pessoas que oferecem outras coisas, como roupas, comida, bebidas alcoólicas. Aí beleza, você prometeu, né? Prometeu, ela vai embora. Ela fala, não, tranquilo, com certeza, querido. Tô indo, tá? Não vou te perturbar mais não. Mas no dia seguinte, ela vai aparecer na sua casa, falando assim, então, vim cobrar o que você me prometeu, tá bom? Cadê o meu tabaquinho? Cadê a minha comidinha? Se o morador não tiver ali pra dar pra ela ou se recusar a dar, aí eu acho que você tem um probleminha maior do que ser acordado durante a noite. Porque aí ela te amaldiçoa todo mundo que mora na casa, com doenças e até com morte. E não para por aí não, tá? Porque ela amaldiçoa, mas depois ela vai voltando pra cobrar. E te falo mais, ela vai cobrando com juros. Ah, ofereceu um tabaquinho, vai ter que ser um tabaquinho e um corotinho. Um negocinho assim, tem juros, tá? Isso vai se repetindo até que a pessoa pague o que estava devendo a Matinta Pereira. Oi, aranha, sai do meu troço, obrigada. Mas tem aqui uma forma, gente, pra você prender a Matinta Pereira. Anota aí, tá? Que é tutorial. Tudo que você vai precisar é, ó, chave, rosário, tesoura e vassoura virgem. Tesoura sem ponta, viu? E cola arte-ataque. Mentira, a cola arte-ataque você não vai precisar, não. Mas, o que você vai fazer, ó? Você vai enterrar a chave. Em cima de onde você enterrou a chave, você vai fincar-lhe a tesoura, tá? Daí o rosário você coloca em cima da tesoura e quando a Matinta passar, ela vai ficar presa, tá? É esse o tutorial. Mas você pensa que acabou por aí, não. Depois tem que varrer ali o local com a vassoura virgem, que a gente botou no nosso tutorial também, tá? Então já fica aqui, falei tudo certinho, porque vai que vocês precisam. Até li aqui, porque vai que vocês precisam, entendeu? Vai que eu falo alguma coisa errada, não funciona, depois vocês vão vir reclamar na Terra do Medo, tá aqui certinho. Diz a lenda também que essa maldição, o fato de ser esse cargo, vamos falar, esse cargo de Matinta Pereira pode ser passado pra frente. Quando uma bruxa, uma Matinta Pereira, tá ali prestes a morrer, ela começa a perguntar pra outras mulheres se elas têm interesse ali de serem as próximas Matintas Pereiras. E se a resposta for sim, pronto, tá passado ali, a coroação tá feita e a pessoa que disse sim vai ser a próxima Matinta Pereira. E aí, queres? Gostasse? Aceitas? Bom que passou aqui dois caras, eles estavam me olhando, eu tava vendo a televisão periférica, eles estavam assim, gente, que essa menina, você tá falando de Matinta Pereira e de passar pra frente. Gente, inclusive, já vou falar aqui, acabou essa lenda, eu vou aproveitar. A gente tá num local público. Então vai ter grito de criança, vai ter assombração talvez, vai ter gente passando, vai ter Cibele falando um pouquinho mais baixo porque tem alguém passando, tá com vergonha, entendeu? Esse tipo de coisa. A próxima lenda é a menina da pipoca e quem mandou foi a Pitty. E essa história é um pouquinho mais triste, tá, gente? Já se preparem aí, prepara o coração.
Em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, o túmulo da menina da pipoca é um dos mais procurados no cemitério São Salvador. Na sepultura dela foi construída uma escultura em tamanho real da menina, que era a Benedita Georgina. Ela acabou falecendo em 1879, aos 2 anos de idade, depois de se engasgar com uma pipoca. Reza a lenda que a Benedita queria muito chegar na janela dela para ver a procissão de São Benedito. Só que a mãe dela não achou que seria uma boa ideia por motivos de São Benedito é um santo negro. E para distrair a menina, ela deu um saquinho de pipocas ali pra ela comer, pra ela não ter mais vontade de ir na janela, porque ela não queria que a menina visse e adorasse um santo negro. A partir disso, a menina tava lá comendo pipoca e acabou engasgando com a pipoca. E depois de algum tempo, ela acabou falecendo com um milho de pipoca entalado na garganta. Na lápide dela tá escrito o Somno da Inocência. Isso porque ela acabou falecendo por conta de um preconceito racial da família rica. Da família rica dela, que não queria que ela visse um santo pelo único e exclusivo motivo dele ser negro. Regularmente, especialmente no dia 12 de outubro, que é o dia das crianças, alguns fiéis vão até o túmulo da Benedita e levam ali alguns doces, levam algumas guloseimas para agradar a menina e também para pedir bênçãos a ela, porque ela se tornou uma espécie de santa. E tem algumas pessoas que chegam a levar até pipoca, porque teoricamente ela estava com vontade de comer pipoca e foi exatamente isso que tirou a vida dela, e ela não matou a própria vontade. Essa lenda acabou comigo, gente. Acabou comigo. É de uma tristeza sem fim. A próxima lenda é da Viúva Machado e foi uma sugestão do Igor Ucella. Mas antes da gente ir para essa lenda, confere se você deixou um like e se você já está inscrito nesse canal. Diz a lenda que Viúva Machado tinha uma doença raríssima que só melhorava, só amenizava quando ela comia fígado de criança. E diz a lenda que sempre que o sol se punha, ela saía procurando ali pelas periferias natalenses crianças para poder degustar a sua iguaria favorita. Desse modo, a primeira criança que ela encontrava dando sopa por aí, ela pegava, botava dentro de um saco e levava para um terreno baldio para poder degustar ali o fígado dessa criança. A viúva também ficou conhecida como Papa Figo. E pelo nome Papa Figo eu já tinha ouvido falar. É aquela coisa, né, gente? A criança morria de medo quando os pais gritavam assim: entra pra casa, senão a Papa Figo te pega. Vai lá, entra aí. Na minha época era o velho do saco mesmo, que pegava se a gente ficasse até tarde na rua. A origem dessa lenda foi uma senhora real, uma senhora que realmente existiu, a Amélia Duarte Machado, que nasceu em 1881 em Natal. Ela se casou com um português rico que era dono de vários estabelecimentos, vários lugares em Natal. Ele adorava festas e ele tinha bastante dinheiro mesmo. Esse homem era o Manuel Machado e ele acabou falecendo. Quando ele acabou falecendo, quem tomou conta dos negócios dele foi a Amélia, o que não era uma coisa comum naquela época, ainda mais em cidades conservadoras, porque era uma mulher tomando a frente ali de vários negócios. Isso era muito visto, né? Ter esse poder todo, comandar vários negócios era visto como coisa de homem. Então tiveram vários outros empresários que tentaram até se aproximar dela na época, fingir ali uma amizade, pra tentar, passar a mão leve, passar a perninha nela. Só que, gente, ela não tava pra bobeira, não. Ela se mostrou tão competente quanto seu marido para cuidar dos negócios da família. Foi a partir daí que a lenda foi se formando assim, bem devagarinho, bem de boa. Por quê? Várias atitudes dela eram interpretadas como: nossa, como ela é má, como ela é grossa, como é que é, nossa, é muito malvada. Só que ela provavelmente estava tendo ali as mesmas atitudes que o marido dela teve, porque os negócios estavam indo bem. Mas como era uma mulher, mulher não pode ser autoritária, senão, se uma mulher está sendo autoritária, quer dizer que ela tá sendo grossa, tá sendo abusada, tá sendo uma péssima pessoa. O homem não, o homem já é um homem mais incisivo, aquela coisa maravilhosa. Então os olhos pra Amélia começaram a ficar meio tortos, assim. Ah, essa mulher tá achando que tá mandando em tudo, sabe? Tá achando que tá arrasando, mas ela é uma grossa. A própria viuvez dela, né, ela não ter mais o marido e o fato dela ter mais contato com homens por conta dos negócios, ajudou muito na distorção da imagem dela. Com o tempo ela foi ficando mais reclusa, ela começou a gerir a fortuna da família de dentro de casa, ela delegava funções a parentes próximos que ela tinha
confiança. Às vezes ela fazia visitas à empresa, assim, bem de surpresa, sabe? A Amélia já estava idosa, estava com essa doença, então ela já ficava mais em casa. A partir daí ela não colocava nem mais a cara na janela. Muito menos ir à igreja. E esse fato, gente, fez com que as pessoas começassem a ficar com medo dela. Porque ela era uma pessoa, nossa, ela não estava indo na igreja, ela não estava saindo de casa. Ela se tornou aquela pessoa misteriosa da cidade. Amélia Machado acabou falecendo na década de 60. Os primeiros relatos de pessoas que avistaram chupacabras aconteceu em 1995. Em plenos anos 90, gente, que eu adoro os anos 90 e odeio ao mesmo tempo, por causa dessa aleatoriedade mesmo dos anos 90, e foi lá que ele surgiu. As pessoas descreviam essa criatura como uma coisinha baixinha, olhos muito, muito grandes, espinho nas costas e que andava sobre duas pernas. Vou aproveitar aqui o momento para já indicar um vídeo deste canal, porque foi o vídeo de terça-feira passada, no 3º Reddit do Medo, que uma das histórias vai que apareceu o chupacabra. Eu, sinceramente, acho que foi o chupacabra. Segundo esses relatos, o que essa criatura fazia? Ela ia lá só dar um passeio? Óbvio que não. Ela ia e matava os animaizinhos das fazendas ou os animaizinhos de estimação. O animalzinho de estimação tá aqui, já fiz até um carinho porque sou apegada. Aí essa criatura, o que ela faz? Ela dá 2 ou 3 furinhos no animal, provavelmente com os dentes, nunca saberemos, e suga todo o sangue do animal atacado. Inclusive, é daí que vem o nome chupa-cabra, porque ele chupa cabras. Bem direto. Bem certeiro. Inclusive, gente, uma característica muito maravilhosa que já dá até o tom de como é essa lenda urbana é que quem batizou o chupacabra foi um comediante lá de Porto Rico, chamado Silvério Pérez. Ele tava lendo ali as características, como que é esse bicho? Chupacabra. Isso aí. Vamos deixar assim. E foi esse nome que ficou até hoje, tanto que você provavelmente conhece como chupacabra. Aí tem um cara que ele é muito importante pra essa história, pra origem do chupacabra, que ele se chama Benjamin Hartford, que ele estudou o chupacabra, gente, durante 5 anos. E foi ali durante essa pesquisa que ele estava empenhado, porque eu chamo de empenho, viu? Ficar estudando 5 anos chupacabra. Inclusive, achei uma pesquisa interessante. Ele acabou encontrando uma das primeiras pessoas que fez o caso estourar, bombar, que foi uma das primeiras pessoas que deram relatos de ter visto mesmo o chupacabra. E essa pessoa era Madeline Tolentino, que morava em Porto Rico. Ela falou ter visto essa criatura, o chupacabra, da janela da casa dela, atacando os animais. E eu acho muito bom que ela deu uma referência, que ela falou o seguinte: ele se parecia muito com Alien. Aí eu acho bom, porque ela fala de uma forma que, como se a gente visse Alien toda segunda-feira, né? Porque se parece com Alien. Como que é um Alien? Como é que ela sabe? Como é que ela sabe? Hein, Madeline? Você tá encontrando com Alien? Tá metida com Alien? A partir daí, essa história começou a se espalhar e, convenhamos, que é uma história muito fácil de espalhar mesmo, gente. Dá medo, né? Você imagina você sair no quintal da sua casa, ter um alien chupando a sua cabra. É uma cena que a gente não vê todo dia, né? Então as pessoas começaram a espalhar isso, esse assunto começou a rodar por aí. Principalmente quem tinha cabra. Principalmente quem tinha cabra. Com a história se espalhando, outras pessoas começaram a dar os seus relatos, os seus testemunhos de que também encontraram com o chupacabra. Porque pensaram assim, olha, realmente foi essa situação que aconteceu comigo. Entrou um bicho na minha fazenda e chupou minhas cabras. E, gente, tô falando que na zoeira chupou minhas cabras só cabra. Não era só cabra, claro que não era só cabra. Era boi, era cachorro, era bicho de estimação, qualquer bicho. Ele não tinha preconceitos. Aí essa história foi se espalhando ali. Foi pro sul dos Estados Unidos, foi pra América Latina. E a gente até que chegou no nosso Brasilzão de meu Deus. E digo mais, chegou em grande estilo. Araçoiaba da Serra era uma pacata e tranquila cidade do interior de São Paulo. Era. Até que os moradores começaram a receber a visita de uma estranha criatura. Será que dessa vez é mesmo o famoso chupacabras? Nos anos 90, a gente tinha ali os nossos queridos programas de auditório. E o chupacabra, assim como o nosso querido ET Bilu, resolveu dar as caras aqui no Brasil em um programa de televisão, em rede nacional. Inclusive, gente, se você gosta de anos 90, se você gosta de saber coisas que aconteceram nesse período, que foi um surto coletivo, né? Vamos combinar. No meu outro podcast, que é o Berro Podcast, a gente falou sobre os closes errados da TV brasileira nos anos 90. Então, gente, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês ouvirem, ou então vocês procuram na sua plataforma de áudio favorita, Berro Podcast, porque o último episódio que a gente lançou é sobre a TV dos anos 90.
90. E, gente, teve cada coisa que vocês não vão acreditar. Daí, em 1997, gente, Gugu Liberato nos proporcionou um momento maravilhoso na TV brasileira que teve uma reportagem sobre o chupa-cabras no Domingo Legal. Mas, minha gente, nós estamos hoje abordando o assunto do chupa-cabras. Assunto de muito interesse. E essa foi só uma das loucuras que aconteceu nos anos 90, tá, gente? Isso era normal, isso era uma terça-feira nos anos 90. E depois que o caso do chupa-cabra chegou, né, na TV Zona brasileira, as pessoas começaram a fazer aquele mesmo caminho que estavam fazendo antes. Ah, realmente, olha, isso aconteceu comigo também. Meus animais foram atacados. Realmente, chupa-cabra está aqui. Só que tudo começou a ficar muito mais forte e começou a se espalhar muito mais fácil com a popularização da internet. Porque a gente sabe que essa terra aqui, a internet, a gente gosta de um assunto sombrio, tanto que vocês estão aqui assistindo esse vídeo. Mas as pessoas começaram a se interessar por casos de ETs, uma teoria da conspiração ou outra. Então, as pessoas começaram a falar mais sobre o chupa-cabra. Ele até ficou conhecido como monstro da internet, sendo que ele surgiu antes da internet ficar realmente popularizada aqui no Brasil, por exemplo. Até que no começo ali dos anos 2000, a versão do chupa-cabras foi atualizada. Sim, se antes ele andava sobre duas pernas, agora ele era um animal quadrúpede. Eu nem acredito que eu falei essa palavra de primeira. As pessoas começaram a relatar que, na verdade, o que aparecia para chupar as cabras delas era um bicho de 4 patas, sem pelos no corpo, com a pele meio queimada, uma coisa meio estranha, e que não era muito bonita de se ver. Mas até então, fica naquela onda do relato, né? A gente não tem como bater muito martelo de como essa criatura era, porque a gente nunca viu uma, entendeu? Nunca foi estudada. Até que um belo dia conseguiram capturar o corpo de um chupa-cabra. É esse o nosso momento. Como assim? Não foi só um não, tá? Foi um monte. Uma rave de Era uma rave. Nossa, o chupa-cabra tava ali, não sei o que. Deve ter acontecido alguma coisa não muito legal e encontraram o corpo de um dele. Aí o Benjamin, gente, que é aquele pesquisador que tava ali estudando o caso do chupa-cabra, como ele surgiu, ele ficou completamente alvoroçado. O rabinho dele começou a balançar. Eu também ficaria super alvoroçada se eu estivesse estudando sobre uma parada completamente abstrata e de repente acha um corpo dessa parada. Porque a intenção dele era muito, tipo, pegar o DNA dessa coisa e mandar pra análise pra ver o que era, do que se tratava. E assim, pra ser muito sincera, o Benjamin, ele não tava acreditando que era uma parada sobrenatural, que era um alien. Só que ele tava acreditando que poderia ser uma nova espécie de animal, entendeu? Uma espécie que ninguém conhecia ainda. Então vai que, de quebra, já descobre um novo marco na ciência, olha que coisa boa. Mas não era só um corpo, né, gente? Era uma dúzia de corpos de chupa-cabras. Esses corpos foram encontrados em alguns estados dos Estados Unidos e todos tinham essa mesma aparência. Eram magros, sem pelos e pareciam ter a pele queimada. Só que, surpreendendo um total de 0 pessoas e deixando o Benjamin talvez bem triste, depois de alguns exames, descobriram que o tal chupa-cabra, os corpos, eram de bichos que a gente já conhece por aí. Eram coiotes, cachorros, guaxinins. E, gente, não me perguntem como, mas tinha até o corpo de um peixe no meio disso tudo aí. Mas, de fato, esses animais estavam com uma aparência muito estranha. Não é comum você ver um cachorro sem pelo, com pele queimada, completamente magro. É uma coisa completamente esquisita. Mas o que acontece é que esses bichos estavam com uma doença chamada sarna sarcóptica. E essa até que é uma doença relativamente comum, assim. Mas depois disso tudo, dessa explicação super pé no chão, você deve estar se perguntando, mas e os bichos que eram mortos na fazenda? A resposta acaba que é tão simples e tão pé no chão quanto a primeira resposta. Os bichos estavam sendo atacados por predadores naturais. Cachorro, coiote, estavam sendo atacados simplesmente. Não, mas o chupa-cabra mata diferente. O chupa-cabra, ele suga todo o sangue dos animais, das suas cabrinhas, dos seus boizinhos. Mas o Benjamin não ia deixar a gente dormir com essa dúvida também não, porque ele responde essa pergunta também. O que acontece é que provavelmente os donos desses animais chegaram à conclusão de que não tinha sangue nos corpos, tipo, eles pegaram uma faquinha, cortaram ali e não jorrou sangue. Só que o que acontece? Quando um animal morre, e falando até da gente mesmo, animal humano, o coração para de bater. Se o coração para de bater,
para de ter circulação sanguínea. Se para de ter circulação sanguínea, o sangue não tem pra onde escorrer, não tem sangue pra escorrer. Então, provavelmente, a pessoa foi lá, cortou e não saiu sangue nenhum. Logo, ela chegou à conclusão: não tem sangue nesse bicho, mas tinha. Fora que os animais, quando morrem, eles ficam deitadinhos, igual minha cachorrinha tá aqui agora e vocês não estão vendo, mas eles ficam na mesma posição. Nisso, como o sangue parou de circular, o sangue desce, vai pra parte de baixo do corpo e coagula, fica mais espesso e dá a impressão de que o bicho tá sem sangue, porque ele fica mais sequinho em cima. Mas é porque todo o sangue foi pro lado de baixo. Science, gente, é science. Daí acabava juntando o útil ao agradável, porque as pessoas já estavam ouvindo falar de um bicho que sugava o sangue dos animais, então as pessoas iam conferir, realmente elas viam que estava sem sangue, só que na verdade não estava. Mas, gente, mesmo tendo essas respostas completamente realistas e pés no chão, o chupacabra virou essa lenda que a gente gosta de contar por aí, a gente gosta de conversar sobre. O Vitor tá me zoando, falando que as pessoas conversam sobre chupacabra. Eu converso, Vitor. Ai, gente, que isso? Mas, para dar um exemplo para vocês, que nem a gente trouxe aqui no canal o caso da loura do banheiro. E vou deixar o link aqui embaixo na descrição também, que é sempre bom. A loura do banheiro é um caso que a gente tem medo, claro, a gente tinha medo, principalmente adolescentes, né, que vai no banheiro, aí fala o nome, não sei o quê. Você fica com medo, mas você fica curioso, você fala sobre, todo mundo conhece. E o chupacabra entra nessa meiuca aí de lendas urbanas que a gente gosta de conversar, de falar e de ouvir relatos. Fora que teve um pequeno impulsionamento da mídia, não é mesmo? Com a reportagem do Domingo Legal. Porque, gente, querendo ou não tinha internet nessa época dentro da casa do brasileiro médio. Então, o programa de televisão era o programa de família. Então, todo mundo ficava sentado na frente de suas televisões, vendo o que ia acontecer. Aí, nesse meio tempo, a família brasileira já viu uma banheira do Gugu e, ao mesmo tempo, já viu um chupacabra. Diferente dos anos 90, hoje em dia a gente tem internet, né, pra gente confirmar o que é verdade e o que não é. Claro que tem pessoas que não fazem isso, mas a internet tá aí, o Google tá aí, mas sempre vão existir pessoas que estão aí espalhando a lenda urbana, como eu estou no momento, espalhando a lenda urbana pra vocês. Daí, beleza, eu tô falando isso tudo aqui, que a lenda espalhou, que espalhou porque é legal de conversar, mas como que surgiu? Foi na maldade? Foi alguém que, não, eu vou inventar uma lenda pra bombar e tudo mais e tudo pão. Foi uma pessoa criativa? Porque pensa, por que a primeira pessoa que encontrou os animais mortos na fazenda não pensou que fosse um predador natural? Porque é a coisa mais fácil de se pensar. E o Benjamin tem uma teoria pra gente também. Na época que o chupacabra surgiu, essa parada ufológica, ETs, aliens, OVNIs, tava super em alta. Estavam lançando vários filmes sobre. O pessoal tava muito animado mesmo com o tema. Inclusive, em 1995, foi lançado um filme que tinha temática ufológica, né? Falava de ETs, chamado A Experiência. Daí lembra aquela mulher que eu falei lá no início do vídeo, que foi uma das primeiras pessoas que deram os relatos sobre o chupacabra? Então, ela foi assistir esse filme, ela falou isso com o Benjamin, e esse filme teve uma parte dele gravada em Porto Rico, ele foi exibido lá e tava muito em alta. E eu fiquei zombando da mulher porque ela falou que parecia um alien, mas ela tinha referência de alien. Do filme, no caso, ela assistiu o filme. Então, provavelmente, ela já tinha ali uma ideia formada na cabeça dela. Então, quando ela viu que tinham animais mortos e que ela viu alguma coisa atacando os animais, porque ela falou que ela viu pela janela. Então, como isso estava fresco na cabeça dela, às vezes ela só ligou os pontos. Esse foi o chupacabra, né, que foi escorraçado nesse vídeo. Eu falei que era mentira, que não existia, não sei o quê. Mas graças à internet, ele teve outra versão, foi atualizado mais uma vez, graças à internet e graças a fake news, ora. Eu não sei se vocês já ouviram falar no famoso chupacu de Goianinha. Ele mesmo, que no caso é um chupa-cabras, só que no caso ele chupa gente. Temido por muitos e desejado por muitos outros. Beijo matando Matheus a grito. Infelizmente, o nosso chupacu de Goianinha não é real. Poxa vida, Sibeli, eu já tava com uma esperança. Mas não é, gente. A TV Maressol fez uma postagem no Twitter deles falando que foi encontrado o chupacu de Goianinha. Só que, infelizmente, a TV Maressol nem existe. É tipo um sensacionalista da vida que lança umas notícias falsas assim pra gente soltar uns haha. A internet foi a delírio, gente. Obrigada, TV Maressol, porque já foi dado
serviço público aí pra gente, já temos o chupacu. Já é o mascote dessa internet, junto com o ET Bilu. Eu tenho um amor pelo ET Bilu, gente, que vocês não imaginam. Eu fiquei sabendo da existência do chupacabras quando eu era muito criancinha, através de um livro, gente, um livro chamado Folclore e Companhia, que tem várias histórias do folclore brasileiro explicando qual o surgimento e tudo mais, mas numa linguagem muito bacana. E desde então, eu quando era criança, morria de medo do chupacabra, mesmo não sendo uma cabra. E agora eu quero saber de vocês. Como que vocês ficaram sabendo do chupacabra? Qual é a sua história com o chupacabra ou com o chupacu, gente? Vamos ser sinceros aqui que tá liberado. Conta pra mim aqui nos comentários. Vamos tá conversando. E, gente, eu adoro trazer lenda urbana também, eu sei que vocês gostam. Então já deixa aqui também sua sugestão para a próxima lenda urbana que trarei aqui. Gente, trago pra vocês imagens exclusivas do chupacu de Goianinha. Esse chupacu de Goianinha.